Bom dia, Brasil, graça e paz, alegria de Deus no seu coração, na sua vida, lá, família. Sou o evangelista Alexandre Lima, eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito de política. Eu vou falar de política, irmão. Você é crente em política, crente não tem que estar envolvido em política. Crente não tem que estar o quê? Envolvido em política? Ué, mas você vota. Você não era para votar. Se você vota, você indiretamente está envolvido em política. Porque você decide quem vai ser o seu representante de governo. Porque se eu voto e escolho quem vai me representar, por que eu não posso me colocar na posição de ser um candidato para ser eleito? A Bíblia Sagrada ela vai falar a respeito de estabelecimento de reis sobre a terra. Pensa você que José queria ser governador? Não, mas Deus deu uma revelação para ele e ele se tornou governador e senhor no Egito. Os irmãos, por inveja, quando ele contou o relato de um sonho que ele teve da parte de Deus, por revelação, que ele haveria de governar, porque ele vai falar acerca do seu molho, que era maior do que o molho dos seus irmãos, e os seus irmãos se prostravam diante do seu molho. Depois ele vai contar que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Os próprios familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, viram que o sonho deles tratava-se de governo. Os irmãos ficaram com inveja e criaram uma oposição, a ponto que os irmãos venderam o seu irmão José, os ismaelitas e os ismaelitas para o Egito. Mas para os irmãos, tipo assim, uma vez que eu vendi ele como escravo, eles ficaram para sempre, acabei com o sonho dele. Mas o que para eles era como assim de sonho revelado por Deus, para Deus era apenas o começo. No processo de Deus, quando ele chegou no Egito, Deus chegou um tempo que fez ele se tornar governador no Egito. E a história vai contar, a partir do capítulo 37 de Gênesis, vai contar a história desse jovem que estava com apenas 17 anos. E esse jovem, ele vai chegar lá nos próximos 30 anos de idade, ele governa e ele está reinando sobre o Egito. E adivinha quem vai se prostrar diante dele? Pois é. Só que quando os irmãos começam a conhecer ele, ele vai falar assim, não fica com medo de mim não, porque eu tenho poder para poder fazer o que vocês pensavam em fazer para mim, que era me matar. Mas se vocês não tivessem feito, me vendido, eu não estaria aqui. Então entenda isso. Quando Deus tem propósito, até aquilo que parece mal contra quem quer que seja, se torne bênção. Há mal que vem para o bem. Deus ele vai falar em Gênesis capítulo 17, com Abraão, que Deus estabelece uma aliança com Abraão. E muda o nome dele de Abrão para Abraão. Porque por pai de muitas nações. E reis sairiam de Abraão, pai da fé. Então, nós entendemos que, trazendo para a história de Cristo, que por sua vez, ele também nos ensina, por meio da fé, vivermos uma vida de santidade para se preparar para a morada celestial, sendo pertencente ao reino sacerdotal. Somos dotados de sabedoria para poder sermos um instrumento para ser canal de bênção, aonde quer que seja. A palavra em Provérbios nos fala, por exemplo, a respeito de quando o justo, Provérbios 29, versículo 2, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o perverso governa, o povo geme. Então Deus sempre vai levantar e estabelecer quem vai ser a diferença numa nação. Deus ele estabelece isso, ele conta exatamente com pessoas que vão fazer a diferença. Deus ele estabelece reinos e governo. Um exemplo disso está em 2 Reis, capítulo 9, quando Deus ele vai levantar um profeta, um jovem profeta, através do Eliseu, profeta Eliseu, para ungir Jeú, que é capitão do exército. Tá lá, ele vai ungir Jeú para acabar com o pior governo que teve em Israel, que foi o governo do rei Acabe. A sua linhagem, acabar com tudo, acabar com Jezebel, acabar com tudo para poder estabelecer um novo reino, porque através dele agora ele é reinar. A mesma coisa, nós vamos enxergar acerca de Davi. Um jovem que foi separado para ser rei, mas o cumprimento dele só vai ver esse cumprimento dele no capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel. No capítulo 17 de 1 Samuel, a gente vai se encontrar ali, ele lutando contra o gigante. E essa luta contra o gigante, que
que estava ali ameaçando o povo de Israel, é que faz de Davi se tornar quem ele foi, o rei de Israel. Porque logo no capítulo 18, no versículo 7, as mulheres vão cantar que Saul venceu os seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ao qual Saul, ouvindo as mulheres cantar que ele venceu os milhares e Davi 10 milhares, ele ficou indignado e falou assim: peraí, o que vai faltar para esse cara assumir meu trono aqui? Ele se sentiu ameaçadinho. Aí criou logo uma oposição. Poxa, ele não, queria matar Davi. Todos que são levantados por Deus para poder estar à frente de cumprir um propósito, seja qual nação que for, sempre tem uma oposição. Mas quando Deus tem um propósito numa nação, entenda, o que Deus levanta, Ele garante. Tentaram matar José, mas José governou. Tentaram matar Davi, Davi governou. Mas quando Deus tem um propósito, Deus levanta até um homem chamado Jeú, capitão do exército, para matar todos que estiveram participando do pior governo que foi de Israel. Aí muda o negócio, né? Mas Deus é poderoso tanto para colocar no poder, como também para tirar do poder. Então a questão de crente envolvido com política, eu já acabei de falar para você. Capítulo 17 de Gênesis vai falar acerca de Abraão, que através de Abraão, nosso pai da fé, Deus ia levantar reis, monarcas. Mas se vivemos num país que é presidencialismo, onde tem presidente, em outras palavras seria o rei, né? Mas como nós temos presidente, então está claro para entender que através de Abraão, pai da fé, Deus ia levantar até presidentes. Então a questão de política, se você vota, você muito bem pode ser capacitado por Deus para exercer alguma função de representante da sua nação, ou do seu estado, ou do seu município, de alguma forma. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, sua família. Se você gostou do vídeo, compartilha. Tenha uma mente aberta para entender que nas questões políticas você já participa com o teu voto. Um detalhezinho, você pode participar também com as suas orações. Está em 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, vos exorto que se façam orações, deprecações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então o hábito de orar tem que ser por todo sua cidade, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, para que venhamos viver uma nação feliz. Pois está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. E quando você ora, e logo no versículo vai dizer assim, orai pelos reis e todos que exercem autoridade. Ou seja, no versículo já vai falar acerca de, orai pelos reis e todos que exercem autoridade. Se no Brasil tem presidente, então orai pelo presidente e por todos que exercem autoridade. Está aqui, vou ler para você entender o que eu estou falando. Está aqui para você. Antes de tudo, versículo 1. Antes de tudo, pois, vos exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Em favor dos reis, não temos rei, mas temos presidente. Então, em favor do presidente e de todos que estejam investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. O que mais precisamos é isso. Isso aqui está o versículo 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então você vê que Deus ele é a favor disso, que viemos orar pelo nosso presidente, orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos senadores, pelos deputados, pelos vereadores e todos os assessores que tiverem imbuído no importante trabalho de governar. Pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, e assim vai. Todas as autoridades constituídas têm um propósito. Quando a gente ora, a gente ministra a bênção, a gente acaba participando da questão do plano político. Então faça isso. Você pode tanto ser candidato, como também participar ativamente com a sua vida de oração. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se gostou do vídeo, compartilha. Deus abençoe a tua vida, o seu lar e a sua família. Tá bom? Essa palavra de Deus, do coração de Deus para o meu coração, do coração desse irmão Alexandre, o seu coração. Fico com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz.